Nesse vídeo eu vou tratar sobre uma importante ferramenta do Google que é denominada Google Meet. Esse Google Meet ele é um aplicativo do Google disponível para as plataformas de Android, iOS e também acessível pela web, que oferece chamadas de vídeo pelo celular ou pelo computador focado em reuniões online. Com uma interface extremamente simples de utilizar, o aplicativo ele permite realizar reuniões online com até 250 pessoas ao mesmo tempo e oferece integração com as mais diversas possibilidades do Google. Por exemplo, o Google Agenda, o Google Chat e o Google Sala de Aula, entre outras aplicações. Com o Google Meet, você pode realizar reuniões de vídeo de qualquer lugar, aulas remotas, treinamentos, entrevistas, dentre outras várias possibilidades. Por aqui, professor Felipe Molinar, e nesse vídeo eu vou tratar sobre 3 pontos específicos. O primeiro deles é como fazer o acesso do Google Meet utilizando a web. A segunda parte eu vou tratar a integração do Google Meet partindo de um agendamento no Google Agenda. E o terceiro ponto eu vou falar da integração entre o Google Sala de Aula e o Google Meet. Vamos lá! A primeira pergunta que pode surgir é como utilizar o Google Meet. O Google Meet ele está disponível para as organizações e ele é totalmente integrado ao G Suite, ou seja, aquele suíte para educação que a Google disponibiliza. Então assim, você, tanto professor quanto aluno que possui uma conta institucional que tem convênio com a Google, pode utilizar esse serviço de uma forma imediata. Uma conta comum do Gmail ou de qualquer outro provedor, também é possível fazer o acesso a esse aplicativo, mas você não pode criar ou iniciar uma reunião. Em vez disso, só pode participar de uma reunião que já tenha sido previamente criada. Para usar o aplicativo, basta acessar a página oficial do Google Meet. Como nós vamos fazer isso? É fácil. Eu estou no site da Google e eu já tenho uma conta previamente cadastrada institucionalmente no Google, então eu vou acessar pelo seguinte endereço: meet.google.com. Esta é a forma mais simples e mais fácil e direta para você acessar a plataforma do Google Meet. Essa é a primeira visão, esta é a primeira tela de acesso ao Google Meet. Bom, o que nós devemos fazer de início? A primeira coisa, pessoal, é avaliar que esta é uma imagem dinâmica, ou seja, talvez você, quando esteja assistindo esse vídeo, esteja vendo uma imagem e quando você for acessar, você tenha um outro fundo de imagem. Não tem problema nenhum. O que é importante é nós sabermos quais são as principais configurações e os menus que o Google Meet nos oferece. A primeira delas, pessoal, é justamente aqui este primeiro ponto, que é o chamado menu ajuda, que ele serve em casos de eventuais problemas que ocorram ao longo do seu uso. O segundo, pessoal, é justamente a engrenagem que se chama das configurações do microfone e da webcam. Se nós acessarmos ela, pessoal, nós vamos ter justamente esta visão inicial. Ou seja, aqui eu posso configurar o áudio tanto para o microfone, então eu posso escolher qual tipo de microfone que eu gostaria de utilizar, e o segundo é o alto-falante, qual que eu gostaria de também utilizar. E veja, pessoal, esse sistema ele vai estar o tempo todo, quando você estiver utilizando o Google Meet, sendo mostrado para dizer que você está aqui dialogando, conversando com alguém. Então, esta é a primeira tela, áudio, e depois nós podemos ir para o vídeo. E aqui nós podemos selecionar qual é o tipo de câmera que nós queremos posicionar. Veja que ele oferece essas duas opções, ou a câmera de frente ou a câmera traseira aqui do nosso sistema de vídeo. Muito bem, configurado essa primeira parte, seguindo nós temos
essa terceira opção, que é o que se chama de feedback para o Google, ou seja, nós devemos utilizar este campo justamente para informar o Google sobre eventuais problemas que nós tenhamos na utilização. A próxima é a nossa conta de usuário, que ela exibe justamente qual é a conta que está sendo utilizada e está logada no aplicativo. Bom, agora que nós já entendemos essa primeira tela, o que nós precisamos agora é justamente ir para participar ou iniciar uma reunião. Esta tela inicial, se você porventura tiver várias agendamentos de encontro pelo Google Meet, de reuniões, ela vai ficar posicionada logo nesta parte inferior. Então, se você tiver uma reunião, 2, 3 e assim sucessivamente, todas elas vão ficar posicionadas nesta parte inferior. Veja, pessoal, que ela só agenda e mostra as reuniões e os encontros daquele dia. Então vamos lá. O que nós devemos fazer de início? É nós clicarmos em participar ou iniciar uma reunião. Então vamos participar de uma reunião. Essa é a nossa primeira tela que será exibido para nós. E aqui nós temos a possibilidade de criar uma reunião ou justamente participar de uma reunião. Aqui ele pede para criar o apelido ou o código da reunião, e para iniciar sua própria reunião, digite um apelido ou deixe o campo em branco. Fica a seu critério. Vamos fazer aqui um teste. Vamos colocar aqui teste de projeto. Então, vou clicar em continuar. Esta é a nossa primeira tela que ele exibe como funciona o Google Meet. Quando nós criamos ou iniciamos essa reunião, nós vamos ter várias possibilidades aqui. A primeira delas é justamente essa área que exibe a nossa visualização. Então nós temos duas possibilidades. A primeira dela é a questão de eu posso ativar ou desativar o microfone. Então, se eu clicar aqui, o microfone estará desativado, e se eu retornar com mais um clique, eu ativo o microfone. A mesma coisa será na câmera. Isso aqui, antes de iniciar a reunião propriamente dita, você pode já entrar com tanto o seu microfone quanto com a sua câmera desativados. Seguindo, o que nós temos aqui? Nesses 3 pontinhos, nós temos algumas configurações iniciais. Uma delas é a ativação de legenda, ou seja, tudo que você falar, ele aparecerá para todos na parte inferior do vídeo em forma de legenda. Seguindo, nós temos as chamadas configurações. Então, essas configurações, conforme inicialmente tratadas, elas abordam a questão do áudio e do vídeo. Seguindo e retornando aqui, nós podemos informar um problema ou pedir ajuda. Esta visualização, pessoal, ela permite também outros pontos interessantes aqui para nós. O primeiro delas, ela indica qual é o nome ou título desta reunião que nós vamos participar. Ela vai dizer quais são as pessoas que já estão presentes naquele encontro, e ela vai ter ainda 2 opções para nós. A primeira delas é participar agora, ou seja, nós vamos entrar e fazer parte daquela reunião, ou nós podemos apresentar alguma coisa nesta reunião. E ele tem ainda algumas outras opções, que uma delas é participar com o smartphone para o áudio. Vamos clicar aqui, participar agora. O que nós temos de início, pessoal? Esta é a primeira tela após nós entrarmos no participar da reunião. E o que nós temos aqui, pessoal? Veja, nós temos o título desta nossa reunião, que é o chamado de apelido desta reunião, e ela está sendo utilizado com uma conta vinculada a um convênio de uma instituição de ensino e da Google. E aí nós temos aqui, logo na parte inferior, e é um dos principais pontos do Google Meet, que é o compartilhamento de informações para aquelas pessoas que devem participar da reunião. Então, este endereço aqui é o que nós devemos disponibilizar para as pessoas que devem fazer parte daquela reunião. Então, o que eu recomendo sempre? Que você repasse esse
link para todas essas pessoas e que elas podem ser enviadas utilizando aplicativos como o WhatsApp, aplicativos de troca de mensagem. Você pode enviar por e-mail esse link para que todas as pessoas façam o devido acesso. E aí, para facilitar ainda mais, o Google fornece a opção copiar informações sobre como participar. Então, se você clicar aqui, não precisa fazer mais nada, ele já copiou isso e basta você direcionar para um e-mail ou para uma mensagem de envio. E além disso, ainda nesta tela, você pode adicionar pessoas. Se nós clicarmos aqui, nós podemos adicionar tanto pelo nome quanto pelo e-mail desta ou destas pessoas que deverão fazer parte desta nossa reunião. Fechada esta janela, esta é a tela inicial do Google Meet. E nós temos logo no centralizado a imagem minha aqui no caso, e nós podemos ter vários outros pontos de análise. O primeiro delas é justamente nessa parte inferior, que é teste de projeto. E aí nós temos aqui tanto os detalhes, que é aquela parte de copiar as informações sobre como participar, e depois aquela parte de todos os anexos do Google Agenda, eles vão aparecer aqui. Então, seguindo aqui, pessoal, só clicando em uma parte externa, nós temos também na parte superior aqui alguns pontos de interesse. O primeiro deles, pessoal, é justamente quais são todas as pessoas que estão participando desta nossa reunião. Se nós clicarmos aqui, como um exemplo, aqui nós temos as pessoas, então vai estar descrito o nome de todas as pessoas que fazem parte desta reunião, e nós temos a possibilidade aqui, no caso, de fazer um chat, ou seja, aquela conversa, aquela discussão entre as pessoas. Eu utilizo aqui esse chat para colocar links, para colocar questionamentos, para colocar um debate entre as pessoas participantes. Você também pode colocar certas dúvidas e perguntas e também fazer a interatividade entre as pessoas nesta plataforma. Seguindo, pessoal, nós temos nesta parte aqui também o chat, é uma forma abreviada de fazer o acesso. E aqui nós temos sempre qual é a pessoa que está naquele momento falando. Seguindo, pessoal, nós temos na parte inferior aqui o chamado apresentar agora. Quando você, porventura, quer apresentar, pode ser um arquivo em PowerPoint, pode ser um arquivo em PDF, em Doc, em Excel e outros tantos formatos, você pode utilizar o apresentar agora. E o que é o apresentar agora? O apresentar agora é justamente uma estrutura que o Google Meet nos fornece de 3 modos. A primeira delas é aquilo que nós queremos apresentar como tela inteira. E o que é o tela inteira? Então, tudo que está na nossa tela, ele vai repassar a todas aquelas pessoas que fazem parte da reunião. A segunda é uma janela que nós vamos selecionar, que nós porventura já tenhamos aberto, e nós podemos selecionar para a aplicação. Então, fazendo um exemplo de uma janela, nós podemos clicar aqui e ele vai nos direcionar para qual é a janela que nós queremos justamente acompanhar esse compartilhamento. Se nós clicarmos aqui, a janela selecionada, então compartilhar uma janela de um aplicativo, nós somente selecionamos a janela e colocamos em compartilhar esta janela. O que vai acontecer para nós? Você está apresentando a sua tela e ele diz que você está apresentando para todos. Então essa janela vai estar aparecendo para todas as pessoas participantes da reunião. E ele tem algumas questões extremamente importantes,
que ele diz duas opções. Nós podemos interromper o compartilhamento, então nós fechamos aquele compartilhamento para as pessoas, e também nós podemos ocultar com esse retângulo aqui. Se nós clicarmos neste retângulo, então essa janela ela desaparece. E aí também nós, caso nós tenhamos ocultado esta janela, nós podemos vir no canto inferior direito, você está apresentando, clicar aqui e parar a apresentação. E ele retorna à tela inicial de chamada. E aí o que nós podemos ainda ter aqui, pessoal? É justamente o apresentar agora uma guia do Google Chrome. O que nós temos? Imagina que você queira apresentar um site ou um conjunto de sites e ele pode direcionar para aquele site em específico. Se nós clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para nós selecionar quais são aqueles sites previamente abertos em nosso navegador. Então eu recomendo que você, caso tenha durante uma aula, durante o encontro, uma reunião, alguns sites que você queira, porventura, projetar aquelas pessoas participantes da reunião, você já deixe isso previamente organizado, planejado, e você pode entrar na terceira opção e compartilhar uma guia do Chrome. Eu já deixei aqui como exemplo um site aberto, eu clico sobre ele e aí ele vai perguntar se nós queremos também compartilhar o áudio. Compartilhar o áudio não é diretamente o som do Google Meet, mas é o som daquela página. Então, se aquela página, porventura, seja um vídeo ou que ela tenha alguma propaganda, qualquer que seja, se nós desmarcarmos aqui, ela vai entrar de uma forma sem volume para nós. Se nós mantivermos ela, então todos os sons que tiver naquele site, ele também virá junto na transmissão. Então, vamos colocar aqui em compartilhar. O que nós estamos vendo aqui é justamente uma das possibilidades do Google Meet, que nós temos o site na parte superior aqui e ele está mostrando aqui para nós, compartilhando esta guia com o Google Meet. E nós podemos aqui colocar em parar. Se nós não quisermos mais essa transmissão desse site, nós podemos simplesmente clicar em parar. E veja que na parte superior aqui, ele fica uma tela em azul, em um retângulo azul, dizendo que é o site que está no momento sendo apresentado a todos na reunião. Então, eu vou clicar aqui, parar, e o que vai fazer? Esta tela ela vai sumir, ou seja, essa tela em azul vai desaparecer da apresentação. Retornando nesta tela, o que nós temos ainda para análise é esta chamada mais opções. E o que nós temos no mais opções? Clicando nele, nós temos uma das principais potencialidades do Google Meet, que é a capacidade de gravar a reunião. O que eu recomendo sempre? Quando você estiver num curso, num treinamento, numa entrevista ou numa aula, ou qualquer finalidade que você esteja utilizando o Google Meet, você pode gravar esta reunião. Quando você clicar para gravar esta reunião, o que nós vamos receber de início? É o chamado consentimento para realizar esta gravação. Este pedir o consentimento, que é esta tela que está sendo projetada, ela vai aparecer somente para a pessoa que solicitou a gravação. Então, o que nós temos aqui? Pedir o consentimento. A gravação de uma reunião sem o consentimento de todos os participantes talvez seja ilegal e esteja sujeita à ação judicial. O que acontece aqui, pessoal? Você pode, essa gravação, ela será aqui gravada para você. Então, você coloca em aceitar e todo este material, após a finalização da gravação, ele vai gerar um link para você disponibilizar a todas as pessoas. Este vídeo ele ficará disponível no Google Drive da pessoa que criou a reunião. Então, se eu colocar em aceitar, ele vai criar no canto superior esquerdo uma imagem dizendo que está gravando esta reunião. E todas as pessoas que estão participando, esta
imagem vai aparecer também para que todos saibam que estão sendo gravados nesta reunião. Seguindo, pessoal, veja que antes era gravar a reunião, agora se eu não quero mais gravar esta reunião, eu venho em interromper a gravação. E o que nós vamos ter aqui? Parar de gravar esta reunião, a gravação será salva no Google Drive de Felipe Molero Machado. Então, eu posso interromper a gravação. O que acontece aqui, pessoal? Além disso, eu posso ter a segunda opção, que é alterar o layout, ou seja, alterar a disposição da imagem ou das imagens das pessoas que estão participando do encontro. Então, se eu clicar aqui, o Google ele me oferece 3 modelos. O primeiro é com barra lateral, o segundo é o modelo de holofote, e o terceiro é o modelo por grade, ou seja, por blocos de imagens das pessoas que estão naquele momento participando da reunião. Seguindo, pessoal, o próximo ponto é justamente a questão da tela cheia. Se nós clicarmos, ele vai ficar como o todo, vai aqui desaparecer as questões de parte inferior e de superior da nossa janela de internet. Então eu posso retornar aqui, sair de tela cheia e seguir para os das demais opções. Eu tenho ativado legenda, que é justamente as legendas que elas irão aparecer na parte inferior do vídeo. Quando eu estiver falando, elas vão aqui ficar aparecendo para nós. Eu liguei o microfone e ele vai começar aqui a aparecer para nós. Depois nós podemos voltar aqui e desativar essa legenda. Seguindo, nós temos as configurações, que são as mesmas anteriores, já postas tanto para áudio e quanto para vídeo, e clicando em concluído, nós retornamos aqui, usar um telefone para ouvir o áudio, se for o caso, nós podemos informar um problema ou ir para a ajuda. Seguindo, nesta parte do meio, ainda eu tenho mais 3 opções. A primeira delas é aquela de ativar ou desativar o microfone. Então eu clicando aqui, eu desativo o meu microfone. E veja, pessoal, se você está numa reunião com várias pessoas participando, eu sempre recomendo que você desative o seu microfone logo na sua entrada na reunião. Seguindo aqui, pessoal, eu posso, no seu momento de fala, você pode ativar o microfone e assim sucessivamente. E aqui tem também a ativar a câmera ou desativar a câmera. A segunda parte deste nosso vídeo, nós vamos tratar como acessar o Google Meet por meio da utilização do Google Agenda. Então nós temos 2 formatos de acesso. O primeiro é digitando nesta linha do Google, calendar.google.com, ou a segunda opção é nós entrarmos na loja de aplicativos da Google, nesses pontinhos, nesses quadrados, e nós procurarmos aqui o Agenda. Então, nós clicamos no Agenda e o que nós vamos ter aqui? Como é uma conta institucional, nós vamos ter várias reuniões e previamente já realizados, e aí nós vamos ter o seguinte: neste ponto, nós temos nesta parte à esquerda o menu Criar. E neste menu Criar, nós temos a possibilidade de fazer o chamado agendamento de encontros utilizando o Google Meet. E aí, nós clicamos aqui adicionar o título, aula sobre normas técnicas. Aqui, a primeira parte é sobre o evento. Nós podemos colocar qual será a data desta aula, qual será, nesse segundo campo, qual será o horário de início, qual será o horário de término e aqui a data final. O que nós temos na segunda linha é adicionar os convidados. Na terceira linha é justamente a parte principal e de integração entre o Google Agenda e o Google Meet, que é adicionar videoconferência do Google Meet. Se nós quisermos adicionar essa videoconferência, é extremamente simples. Nós só vamos criar, clicar em cima e o Google justamente ele vai criar para nós aqui qual é o link de acesso a todas as pessoas que nós colocamos como adicionar convidados. E aí na parte inferior aqui, ele diz para nós
que neste momento, na gravação deste vídeo, nós temos a possibilidade de termos até 250 participantes neste encontro. Depois nós podemos adicionar quais são as salas aqui no caso. Depois nós podemos adicionar qual é o local. Depois nós podemos adicionar uma descrição. Então, finalizado isso, nós podemos colocar em salvar. E o que vai acontecer? Este evento ele será criado para nós aqui. Vamos colocar em salvar. E o que ele vai fazer para nós? Aqui eu vou fechar isso. E ele vai nos dizer que no dia 29 nós teremos uma aula justamente com este horário de início e o horário de término. Então aqui nós temos entrar com o Google Meet. Olha só, se nós clicarmos neste link da reunião com a integração do Google Agenda com o Google Meet, nós já vamos ser redirecionados diretamente para a nossa reunião. E o que nós temos aqui já de início? A mesma tela anteriormente definida para o início do Google Meet. É a mesma tela. Nós devemos somente participar agora. E veja aqui a aula sobre normas técnicas. A terceira parte do nosso vídeo é sobre a integração do Google Meet a partir do Google Sala de Aula. Então vamos lá. Nesta linha, eu já com acesso à minha conta institucional, eu posso fazer o acesso simplesmente digitando classroom.google.com. E como nós podemos fazer a interligação do Google Sala de Aula com o Google Meet a partir do Sala de Aula? Nós acessamos uma disciplina qualquer, uma turma qualquer, vou pegar uma turma de exemplo, e aí nós temos aqui a tela inicial do Google Sala de Aula em uma turma em específico, e eu venho nesta parte superior que é a configuração ou as configurações desta sala. E eu clicando aqui, nós temos justamente o detalhamento aqui desta turma. Nós temos depois a parte geral dela, código da turma, mural e outros itens. E nós temos aqui nesta parte inferior o Google Meet, e que é a integração do item do Google Sala de Aula com o Google Meet. E aí nós podemos aqui, ele já disponibiliza um link para nós. Nós podemos ou copiar ou redefinir esse link, e aí ele solicita se vai ser ou não visível para os alunos desta turma em específico. Se eu habilitar aqui, habilitando, eu venho em salvar. E ele vai aparecer aqui para nós, já na tela inicial dessa disciplina em específico, o link do Meet, ou seja, o link do Google Meet para fazer o encontro com esta turma. E se eu clicar aqui, ele vai nos direcionar para a turma previamente criada. Então nós temos aqui, ele nos oferece o código desta turma, e aí ele pergunta para nós participar agora ou não. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a sanar as várias dúvidas que porventura você tenha em relação ao Google Agenda, ao Google Sala de Aula ou também, em específico, o Google Meet. Então deixe comentários sobre a utilização do Google Meet, as suas experiências, curta esse vídeo, compartilhe e o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.